está aberta a sessão. Nos termos da lei e sob os princípios da racionalidade matemática, damos início ao julgamento do réu I, símbolo da unidade imaginária, acusado de contrariar os princípios da aritmética clássica e de ultrapassar os limites do conjunto dos números reais. Cabe a esse tribunal avaliar se tal entidade merece reconhecimento legítimo dentro do corpo da matemática. As partes estão agora autorizadas a apresentar suas alegações iniciais. Excelência, o número I, conhecido como unidade imaginária, é uma construção teórica que desafia os fundamentos da matemática clássica. Sua origem remonta ao século XVII, quando Cardano, ao tentar resolver equações cúbicas, recorreu a expressões envolvendo raízes de números negativos. Contudo, ele próprio afirmou que tais soluções são uma sutileza, só que sem utilidade. Posteriormente, Euler introduziu a notação I, com nomes como Essel, Argand, Gauss, buscaram representar esse símbolo graficamente. Entretanto, não muda o fato que I não pertence ao conjunto de números reais. Não é observável, não é mensurável, não pode ser expresso como quantidade direta. Sua existência depende de abstrações que rompem com a clareza e com a lógica pela matemática. Aceitá-lo como legítima excelência é permitir que o rigor matemático ceda a conceitos sem base real. O réu não possui valor real. Sua introdução fragiliza os pensamentos matemáticos. Como prova, apresento um trecho do livro Ars Magna, escrito por Cardano. Excelência, a acusação ignora todo o processo de amadurecimento teórico que legitimou o I no campo da matemática. De fato, no século XVI, Cardano chega a mencionar essas raízes com certa curiosidade, mas já no século XVIII, ele atribui-lhes forma e função, introduzindo a notação I como raiz quadrada de menos 1. Ainda como mencionado pela promotoria, grandes nomes, a exemplo de Wilson e Argand, buscaram representar esse número graficamente, e a consolidação de tais esforços só demonstra ainda mais o valor atribuído a essa unidade imaginária. Cabe pontuar também que Carl Friedrich Gauss, figura central da matemática, fundamentou toda essa estrutura, atribuindo rigor ao uso dos números complexos. Portanto, I não é um erro ou um mero capricho, mas sim a solução para um problema plausível na matemática. A ausência de solução para determinadas equações quadráticas ou cúbicas no conjunto dos reais. Falando-se dessa forma que sua existência foi validada não apenas por ser coerente, mas sim por ser indispensável ao desenvolvimento científico e tecnológico. Apresento agora uma publicação de Gauss que fundamenta toda essa estrutura. Senhorita Neres, poderia nos dizer de forma breve qual a importância do número I no campo de atuação da engenharia? Claro, na engenharia elétrica, sua aplicação permite representar grandezas como tensão e correntes alternadas, de forma simplificada e precisa, por meio do uso dos números complexos. Sem I, não seria possível desenvolver sistemas modernos de transmissão de energia, nem projetar redes elétricas eficientes. E além dos sistemas de transmissão, há outras aplicações em sua rotina profissional? Sim, no dimensionamento de motores, na análise de circuitos em regime permanente e até no controle da estabilidade dos sistemas, essa ferramenta matemática, sem dúvidas, possibilitou tornar os cálculos mais complexos e coerentes com a realidade elétrica dos sistemas. Testemunha, se I não pertence ao conjunto de números reais, não representa quantidade física observável e não pode ser colocado sobre a reta numérica, porque este tribunal deveria considerá-lo legítimo. Excelência, o número I não é real, não é mensurável, não pertence ao nosso mundo matemático concreto. Aceitá-lo é abrir espaço para abstrações que massacram os limites da lógica. Se sua utilidade for suficiente para ser absolvido, então qualquer invenção poderá reivindicar lugar à matemática. E é cálculo conveniente, não é verdade incontestável. Com devido respeito à excelência, a história da matemática é formada por conceitos que um dia foram considerados absurdos. E não é artifício, e sim ferramenta precisa. Mostra-se presente em sistemas elétricos, nas comunicações e até em aplicações da física moderna.
Negá-lo seria como voltar as costas para o próprio avanço tecnológico, à medida que não rompe a lógica, ele a expande. Após ouvir as partes e analisar as provas apresentadas, esse tribunal reconhece que o número I, apesar de natureza abstrata, é fundamental para o desenvolvimento da matemática moderna. Portanto, então, o réu é declarado absolvido das acusações. Esse jogo ficou encerrado. Obrigada pela presença de todos. Entendido daqui. Ó, Cecília não fazendo nada. Oi.